Amém? Pode sentar, amados. Só há um Deus, né? Só há um Deus, só há um Pai, um Espírito, uma igreja, Pai de todos. Só há um Deus. Ainda que os homens clamem a muitos deuses, por ignorância, por não conhecer, mas só há um Deus. O clamor dos homens é ouvido pelo nosso Deus, o único Deus, o deles e o nosso. Eles clamam, suplicam ao nosso Deus. E nós somos, e Deus, ouvindo a oração, a súplica de todos, responde a súplica deles através de você. Nós somos a resposta de Deus que ouviu a súplica e o clamor de todos os homens. Os homens estão clamando, estão suplicando aos seus deuses, porque eles não conhecem, é o Deus desconhecido, mas só há um. E Deus, respondendo o clamor deles, a súplica deles, Ele respondeu através da igreja, eu e você. A linha é o contrário. Aí quando nós respondemos, nós pedimos oração a Deus, Senhor, orienta-nos, porque nós estamos levando a tua resposta. A nossa oração seria: Senhor, orienta-nos, toca nos nossos lábios como a brasa do teu altar. A nossa oração deveria ser única e exclusivamente essa, porque as outras coisas, todas as demais coisas, para se viver aqui na terra como alguém que é resposta de Deus, será acrescentada naturalmente. Oração por discernimento, oração para ter conhecimento, porque Deus nos enviou como igreja para ser resposta do clamor e da súplica de todos os homens. Amém, amados? Colossenses 1, 28, 27. Pode ser. Vamos ler esse texto com o pastor? Que o Senhor nos dê espírito de sabedoria, de revelação. Que essa noite você possa ter mais convicção e a sua fé seja fortalecida, ou que a sua fé seja acrescida nessa noite em nome de Jesus, inclusive a minha, a nossa. Amém? Então diz assim: nós o proclamamos advertindo e ensinando cada um com toda a sabedoria, para que, propósito, possamos apresentar, inclusive a nós, todo homem perfeito. Esse perfeito é completo, ou seja, conforme diz Pedro, né? Sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Ou sede santos, como está lá em Levíticos. Sede santos, por quê? Porque o nosso Deus é santo. É tipo assim: vocês precisam ser a expressão do que é o Pai de vocês. O Pai é santo, seja santo. O Pai é perfeito, seja perfeitos. Amém? O perfeito. O Pai é completo, sejamos completos. É um processo, amém? Nosso desafio, nós estamos vivendo para isso. A nossa vida é para isso. E nos aperfeiçoando, sendo completo, nós nos esforçamos para que os irmãos, aquelas pessoas que estão próximas de nós, também sejam completos. Para que o teu ministério de ser uma pessoa completa, perfeita, o seu ministério, para ser uma pessoa completa e perfeita, tem respaldo na vida do teu irmão, quando você também deseja que ele seja perfeito e completo como você é, ou como você está buscando ser, e como seu pai é. Amém? Isso é viver. Fora disso, amados, é somente existir na terra. Existir muito tempo. Existir por 70, por 80, por 90 anos. Enfado e cansaço. Existindo, comendo,
tentando de qualquer maneira ser feliz. E quando o tempo vai passando, se nós estamos cumprindo a missão que Deus deu a cada um de nós, nós vamos amadurecendo. Mas se o tempo for passando e você não conhecer o propósito para qual Deus te enviou, ou se você conhecendo, você negligenciar, você se rebelar contra o propósito para o qual Deus te enviou, o tempo vai passando e você vai envelhecendo. Terrível para o ser humano. Chegar aos 70, 80, 90 anos envelhecido. E não amadurecido. Mas a minha oração é que cada uma das vidas que o Senhor tem colocado nesse lugar possa entender que a razão da vida, o propósito da respiração, do alimentar, do comer, de cuidar do corpo, é para realizar um sonho bem maior do que os sonhos dos homens, inclusive o seu e o meu. Amém? Não se desespere por ouvir isso, porque isso vai dar convicção à sua fé. Vai fazer com que a sua fé, o seu conhecimento, seja saudável. Então, apresentar todo homem perfeito em Cristo, sempre em Cristo, porque Cristo é uma posição. Cristo é um prumo. Cristo é uma pessoa, sim, onde Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. Mas quando fala essa preposição em Cristo, está dizendo um padrão, um prumo. Esse é um prumo. O prumo nunca se desloca, graças a Deus. O prumo sempre permanece no lugar onde sempre deveria estar. Nós devemos ser leais e fiéis ao prumo. E por isso você tem que conhecer o prumo, para que você seja leal ao prumo, e não às coisas e às pessoas. Porque se você for leal a alguma coisa ou alguma pessoa que não seja o prumo, o padrão, você vai se deslocar. Não é isso? Eu sou leal a alguém ou a alguma coisa, e essa coisa ou essa pessoa andou, se deslocou, como eu sou leal a ela, o que vai acontecer comigo? Eu também vou me deslocar. E o prumo vai comigo? Não vai nem com ele, nem comigo. Nós vamos estar deslocados do prumo. Por isso que nós precisamos conhecer bem o padrão. Quem é o padrão? Cristo. Por isso que nós temos que num momento como esse, quarta-feira, domingo pela manhã, pararmos para conhecermos o padrão. Conhecer Cristo, o fiel. A fiel testemunha, que não tem sombra de variação. Faça sol, faça chuva, tempestade, doença, muito dinheiro, pouco dinheiro, o prumo permanece parado, não desloca. É o Deus, é o próprio Deus. Cristo é o próprio Deus materializado. É o marco de Deus aqui na terra. Para que você aprume a sua vida a Ele. Por isso devemos estudar, conhecer Cristo, conhecer e sermos leais a Ele. Porque Ele é o nosso fiel. Então, Ele é fiel para mim. Ele não é fiel a mim. Porque se Ele for fiel a mim, eu passo o seu padrão. Se Ele é fiel a mim, eu passo o seu prumo. E quando eu desloco, Cristo se desloca. Quando eu corro, Cristo corre. Quando eu paro, Cristo para. Mas não é assim. A nuvem, ela não é guiada por mim. A nuvem é uma figura desse padrão. Ela anda, eu ando. Ela para, eu paro, desmonto o meu tabernáculo, eu monto o meu acampamento. Ela começa a se mexer e nós desmontamos o acampamento e seguimos, porque ela é para nós o fiel. E nós precisamos nos render a isso em nome de Jesus. Senão você vai se render e você vai ser escravo ou dependente das emoções, dependente de pessoas, dependente de situações. Em Cristo
uma coisa fundamental para cada um de nós. Porque ou nós somos dependentes do padrão, ou seremos dependentes de pessoas e coisas. E amados, deixa eu falar algo para vocês. Todos os homens são dependentes de pessoas e de coisas, porque nós ficamos destituídos do padrão. Conforme nós falamos de uma maneira gospel, ficamos destituídos da glória de Deus. A glória de Deus é Cristo, é o padrão. Então todos os homens perderam o padrão. Eu perdi, você perdeu, os homens perderam. E nós precisamos nos arrepender e voltarmos para esse padrão todos os dias. Uma vida de alguém que se humilha e se arrepende. E você precisa meditar nisso, porque se você não meditar, o dia vai engolir você. As preocupações, as ansiedades, os afazeres, as boas notícias, as más notícias. Lembra das sementes? A que foi plantada na beira do caminho, a que foi plantada entre espinhos, a que foi plantada na rocha. Veio o sol, queimou, os espinhos sufocaram. E o que são os espinhos? Parece uma coisa horrorosa, mas os espinhos são as coisas boas da vida. Tendo que fazer tanta coisa, tem tantas coisas boas para fazer que eu não pude. Sufocou a rocha, veio as preocupações, veio o sol, veio a ansiedade, o medo, sufocou. Amados, isso é muito preocupante. Nós precisamos, ao longo do dia, amanhecermos o dia, meditarmos e estarmos alertas, para que a gente possa conservar Cristo, o padrão, e não nos tornarmos pessoas dependentes emocionalmente de alguma coisa, alguma situação. Nós estamos o tempo todo nos deslocando, dependendo da temperatura. Eu já me desloquei 10 graus, está quente aqui, eu já me desloquei, não estou nem aí para o fiel, é só uma ilustração. Me magoaram, desloquei. Me alegraram, vou para o lugar que me alegram, já desloquei. Por isso é que é fundamental que pessoas que se deslocam, e nós nos deslocamos constantemente, porque nós somos vulneráveis, porque nós temos muita convicção ainda do padrão. Nós nos afastamos do padrão. Por isso que Deus, Ele fala para nós, vocês precisam se dispor, vocês precisam de disposição, força para sair da posição que vocês estão. Por isso que a primeira pergunta que Deus faz para Adão, no jardim do Éden, na igreja lá, onde ele era o pastor: aonde você foi deslocado? Aonde você foi parar? Como você se deslocou dessa maneira? Deus nunca vai sair do lugar. Alguém sempre, às vezes, pergunta em momentos de catástrofe: aonde está Deus? Deus sempre esteve onde deveria estar. Os homens que se deslocam, porque Deus é o padrão. Se alguém achar que Deus se desloca, ele não conhece Deus como esse padrão de conduta, padrão de referência de vida. Por isso que nós precisamos estudar isso, precisamos meditar sobre isso. Precisamos, numa quarta-feira, no domingo de manhã, continuarmos falando sobre Cristo, a esperança da glória de Deus revelada aos homens através da minha vida e da sua vida. Verso 29 diz assim: para isso eu mesmo me esforço. Veja bem, para isso o quê? Para me apresentar perfeito e apresentar o meu irmão perfeito. Qual tem sido o nosso esforço? Qual tem sido o nosso maior esforço? Amados, eu sei que você precisa se esforçar por muitas coisas, mas há uma coisa que tem que ser a prioridade. A prioridade, isso é o 001. Me apresentar completo diante, quando terminar minha vida, não faltar nada de Cristo em mim. E é para isso que eu estou vivo e você está vivo. Nós não estamos aqui na terra passando um período de férias ou aqui sendo distraído por um tempo para voltar para casa. Cuidado, esse nosso tempo é para sermos perfeitos, senão você vai achar que você está aqui para casar, se divertir, se dar em casamento,
conforme diz a palavra em Mateus 24. Jesus retornando, pode encontrar os homens bebendo, comendo, casando-se, porque achou que a vida era casar, comer e se divertir. Achou que a vida era casar, ter uma casa, ter filhos, ter netos, ter uma esposa, ter um marido. Não é pecado isso, mas a vida não é isso. Porque você pode até não ter a casa, mas você precisa ser completo. Você pode até não ter um marido ou uma esposa, mas você precisa ser completo. Você pode até não ter filhos, mas você precisa ser completo. Mas as pessoas querem as demais coisas. Eu queria filho, eu queria casar, eu queria saúde. Eu faço tudo pela saúde. Eu faço tudo para poder ter um marido. Eu faço tudo para ter filho. Eu faço tudo para ter uma casa. Eu faço tudo para ir para o céu. O céu seria uma coisa legal. Mas você não precisa fazer tudo para ir para o céu. Aliás, você não precisa fazer nada para ir para o céu. Você vai para lá. Para alguns uma desgraça. Para outros momentos de glória e de felicidade. Para os maduros, alegria. Para os infantis, para os rebeldes, para os feiticeiros, vai ser tempos de trevas, vai cair na mão do Deus vivo. Então, faça tudo para ser perfeito. Faça tudo para ser uma pessoa completa. Pastor, o que é ser uma pessoa completa? Vem para cá quarta-feira, vem para cá domingo de manhã, se esforce. É muito esforço. Ou amanhã, quem vai trabalhar amanhã, não tem que se esforçar. Acordar 6, 5 da manhã. Ou não tem esforço nenhum para ganhar um salário no final do mês. Nós não temos que nos esforçar, não é errado isso, mas não tem esforço. Agora você precisa entender que esse esforço que você coloca para ganhar o pão de cada dia, tem que ser um esforço ainda maior, pelo propósito pelo qual você existe. Você compreende isso? Não estou falando que você não deve se esforçar pela tua vida, pela tua casa, pelo teu casamento, pela tua saúde, não. Mas você tem que entender que esse teu esforço tem que ter um que suplanta, que é maior, que é a prioridade, que é maior ainda. Que eu não posso deixar essa vida sem antes ser uma pessoa completa, sem antes ser uma pessoa perfeita. Pastor, o que é ser perfeito, o que é ser completo? Em nome de Jesus, se você não sabe o que é, se você não entende ainda isso, você precisa estar aqui na quarta-feira, você precisa estar aqui no domingo pela manhã, para que a gente possa meditar, conversar sobre esse assunto. Vamos continuar. Paulo falando isso, eu me esforço, lutando conforme a força dele, que atua poderosamente em mim. Força de Deus atuando em mim. Eu me esforço segundo um poder de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e esse poder de Deus está em mim e em você, fazendo que você possa se tornar uma pessoa perfeita e completa. Há um poder de Deus dado a cada um de nós, que vai cooperar com você, para que você se torne essa pessoa perfeita. Esse é o poder genuíno de Deus dado à igreja. Nós podemos confundir esse poder genuíno com um paralítico andando, como um cego enxergando, como uma enfermidade que desapareceu. É maravilhoso esse tipo de milagre, mas o poder não era para isso. O poder genuíno é para que você, imperfeito, incompleto, desejando, se esforçando, esse poder vai cooperar com você. Porque se você se esforçasse ao máximo e não tivesse esse poder, não adiantaria nada. Mas há esse poder que já foi dado a cada um de nós, aguardando o teu esforço e poder de Deus, vai me aperfeiçoar, vai fazer com que eu me torne uma pessoa completa. E o que comprova que eu estou fazendo isso de uma maneira genuína e autêntica? É porque o mesmo poder que opera em mim, o mesmo esforço e desejo que eu tenho de ser uma pessoa completa, eu desejo que você, Felipe, também seja completo. Porque alguém que não tem esse desejo genuíno não está nem aí para o outro. Eu não estou nem aí para vocês. Desde que eu fique completo, esse meu esforço já não é genuíno. Porque não há como o meu esforço ser genuíno se ele não for em função de um próximo, de alguém.
desejar que meu irmão também seja completo, desejar que meu irmão também seja perfeito. Isso é uma prova de que o Espírito Santo, o poder que está atuando em você é o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo, porque ele leva você a essa generosidade, a esse carisma, a esse desejo, a esse amor para com o próximo, desejando que o próximo também seja perfeito como o Pai é perfeito e como você está buscando a perfeição. Faz sentido isso, amado? Amém? Quero que vocês saibam, quando eu estou lutando por vocês, pelo que estão em Laodiceia, ou estão em Itaboraí, por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente, olha só, Paulo quer que eles conheçam. Por que Paulo quer que as pessoas conheçam pessoalmente? Porque Paulo tem esse entendimento, que ele está se esforçando porque ele é o próximo de Jesus. Quem é próximo de Jesus? É quem está perto, amados? Não. O próximo de Jesus é o seguinte, que vai se tornar igual a ele. Então, aqui nessa noite tem os seguintes que vai se tornar igual a Jesus. E esse seguinte, o primeiro da fila, é o que está mais parecido com Jesus, é o meu próximo. Então, como Jesus tem um próximo, eu também tenho um próximo. E eu só tenho um próximo porque eu já estou ficando parecido com ele. Eu me andei com ele, quero me parecer com ele, desejo ser parecido com ele, porque eu sou o próximo dele. E agora que a face dele está sendo refletida na minha vida, eu preciso ter um próximo, que vai ser o seguinte, que vai ser, conhecendo a mim, vão conhecer o meu irmão mais velho, e conhecendo o meu irmão mais velho, vão conhecer o pai. Então eu me esforço, porque vocês estão em Laodiceia, conheçam Jesus, mas ele fala assim, que vocês me conheçam, porque conhecendo a mim, vocês vão conhecer meu irmão, que já não está mais entre nós, está na destra de Deus, mas eu estou entre vocês, vocês têm referência de um padrão. Por isso que uma igreja precisa de um pastor, de um líder que sejam referência do padrão, em todas as coisas, mas principalmente na doutrina, na conduta. Então tem um próximo, referência, de fiel, de padrão. Então ele vai dizer, eu quero que vocês me conheçam pessoalmente, mas ele está usando uma palavra assim, eu quero que vocês conheçam Jesus, conheçam Cristo, conheçam o Pai. Verso 2 do capítulo 2, esforço-me para que o coração deles, de vocês, sejam fortalecidos, sejam unidos pelo amor, e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo, verso 3. Neles estão escondidos, diga escondido, pastor, está oculto, amado, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Até aqui. Agora, nós damos essa pausa aqui para conversarmos sobre esse assunto que nós já iniciamos tem um bom tempo, sobre a identidade dos homens, a imagem que os homens estão formando, sobre o vaso que eu estou esculpindo, a pessoa que eu estou construindo a partir de mim mesmo ou a partir de uma revelação. Eu falei para vocês nas semanas passadas, e volto a falar porque isso precisa ser pregado várias e várias vezes. Os homens, nós fomos criados com um propósito e fomos predestinados para esse propósito. E esse propósito, o destino desse propósito era aqui na terra. E isso foi um veneno no meio da igreja, porque a igreja colocou o destino dos homens no céu, como se o serviço, o trabalho que deveria ser realizado, Felipe, fosse no céu. Mas o trabalho que Deus designou para cada um de nós é aqui na terra. Por isso que o nosso destino é aqui na terra. Quando Deus nos criou, Ele nos predestinou para realizar um trabalho na terra. Você entende isso?
não é uma predestinação para ir para o céu. O céu não era o lugar que Deus estabeleceu para você fazer um serviço. Lá é o lugar da onde você veio, para fazer um serviço, e eu não chamo de serviço, chamo de ministério, de trabalho aqui na terra. Então nós viemos com uma missão, todos nós, amados. E essa missão que vai encaixar o homem perfeito, que Cristo é e que você deve se tornar. E quando Deus, Ele desejou isso na sua eternidade, Ele estabeleceu que Ele desejaria ser um ser humano que expressasse quem é um Deus divino, um Deus todo-poderoso, o Deus criador dos céus e da terra. Desejou na eternidade um fato eterno. Que fato é esse? De ser conhecido através de seres humanos destituídos de poder, feitos menores do que os anjos, mas que expressassem quem Ele é. Essa expressão de quem Ele é chamado de imagem na Bíblia. Pode ser chamado de identidade. Então é essa identidade, essa expressão de quem Deus é. Essa foi a vontade dEle. Eu vou fazer uma imagem de quem eu sou. Os homens, por desobediência, no jardim do Éden, através de Eva, recebeu uma palavra de uma serpente, de um enganador, um astuto, e disse: olha, no dia que você comer daquela árvore, você vai ser igual, ou seja, imagem da semelhança de Deus. E eles comem, e eles se tornam, porque Deus fala isso. Eu já falei isso aqui para vocês. Agora eles são igual a nós, agora eles são igual a mim na vontade. Eles também, igual a mim, eles vão desenvolver uma imagem. Só que a imagem que eles vão reproduzir é segundo um padrão humano e natural, e não segundo a revelação de Deus, porque eles ficaram sem essa revelação, eles perderam o padrão, eles perderam Cristo, eles perderam o fiel, e estabeleceu para si, os homens, um padrão deles mesmos. E os homens foram criados, quando Deus foi criar o homem, foi formar o homem, Ele forma o homem, corpo, alma e espírito, para realizar um projeto divino. Vou repetir, quando Deus cria o homem, o desejo de Deus era que esse homem pudesse realizar o projeto divino. Mas para isso o homem precisava conhecer o projeto para qual ele foi designado. Ele precisa conhecer o projeto para poder desempenhar, para que ele possa executar o projeto. Como eu vou executar o projeto que eu fui criado para isso e não conheço o projeto? Cristo, o Evangelho de Deus, é para revelar o projeto eterno de Deus para os homens. Eles perderam essa glória, perderam esse projeto, destituídos do projeto, destituídos da glória, mas com habilidades, com capacidade, eles passaram a fazer aquilo que eles foram designados na eternidade. Fomos criados para isso. E aí eu faço sempre essa comparação, essa afirmação de que o pássaro, quando chega, ele vai voar. Então, o peixe vai nadar, e o homem vai criar uma identidade, segundo o padrão que ele mesmo vai estabelecer, porque o padrão de Deus ele perdeu. O Evangelho é para trazer de volta esse padrão. Então, quando a gente fala do Evangelho, é para trazer de volta o padrão, trazer de volta a referência que nós perdemos. O Evangelho vem trazer de volta essa boa notícia. Olha, o projeto divino, Deus nos deu, Jesus veio aqui na terra e trouxe para nós. Estamos salvos.
podemos agora executar o projeto não nosso, humano, natural, destituído de glória, mas agora podemos realizar o projeto de Deus. Cristo se revelou a nós. Nós temos agora a receita, nós temos o padrão. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é para cooperar com você nos seus sonhos, nos seus planos. É bonito, é romântico. Nós desejamos, mas o Evangelho não é para dizer assim: olha, o padrão que você escolheu é tão bom, que Deus mandou Jesus, e Ele perguntou: o que está faltando aí para fazer, para completar o teu projeto de felicidade? Aí é um casamento. Se não se incomodar, esse caroço que está aparecendo, que eu estou achando que é câncer, porque esse caroço não tem nada a ver com o meu projeto, mas ele atrapalha meu projeto de felicidade, de prazer. Meu projeto não é ter uma esposa, mas ela me deixou e ela me fazia feliz, e meu projeto inclui meu casamento. Então Deus, se você não se incomodar, traz minha esposa de volta, traz meu marido de volta. Não é isso que a gente vê nas igrejas evangélicas, amados? Não é errado isso, é uma coisa boa, mas o padrão está aqui. O Evangelho é para mostrar para nós que há um padrão, há um propósito, há um sonho que não é o seu. Você não foi criado para realizar o seu sonho, o seu projeto, o seu padrão. Você é como aquela figura de Jeremias, o oleiro fazendo um vaso. E Deus falou assim: vamos descer à casa do oleiro Idenésio, que eu vou falar contigo. E quando ele chega na casa do oleiro, o oleiro era o próprio Idenésio, e o vaso era o projeto que o Idenésio inventou e criou. E graças a Deus o projeto quebrou na mão do Idenésio. E o Idenésio ficou desesperado, e Deus falou assim: calma, fique tranquilo, porque aquilo tinha que se quebrar, tinha que morrer, porque eu tenho para você, Idenésio. Você que é um oleiro, você que tem toda essa habilidade, toda essa capacidade, você já tem, porque você nasceu com ela, mas você estava fazendo o teu projeto, está aqui o meu, é o Evangelho, é Cristo. Aí você pega ele. Esse é o tesouro de grande valor, que os homens perderam e não valorizam. Peguei o projeto, está comigo, eu quero conhecê-lo, os detalhes dele. Como conhecer os detalhes dele? Vem para cá quarta-feira, vem para cá domingo de manhã. Se ele tem valor para você, você vai demonstrar isso vindo para cá. Por que eu vou vir para cá, pastor? Será que se eu vir para cá, o meu projeto vai dar certo? Será que Deus vai se compadecer de mim e vai restaurar meu casamento? Será que Deus vai se compadecer de mim e vai curar essa doença? Será que Deus vai se compadecer de mim e eu vou me tornar uma pessoa financeiramente ajustada, pastor? Aí eu falo: filho, em nome de Jesus, onde você não entendeu que se você fizer o projeto de Deus, essas demais coisas são acrescentadas ou não, porque nós estamos aqui para sermos aperfeiçoados. Não importa se é verão, não importa se é inverno, não importa se amanhã vai fazer chuva, eu vou trabalhar no projeto de Deus. Eu não importo se eu vou me encontrar com uma pessoa ruim, se eu vou me encontrar com uma pessoa boa, eu vou executar um trabalho todos os dias. E às vezes eu trabalho sorrindo, mas nem sempre é sorrindo, às vezes é com lágrima, mas eu trabalho porque eu me esforço, e eu não me esforço no trabalho humano, eu até faço algo para o meu sustento, mas o meu trabalho real é para desenvolver o projeto de Deus, que a mim foi revelado e está sendo revelado. Você entende isso? Faz sentido para você? Porque é isso que vai sustentar a sua vida na tristeza. Por isso que nós não precisamos de ter encontro com as pessoas boas, pessoas certas, lugar certo, o lugar errado, culto ruim, culto bom, pessoa boa, pessoa ruim, música boa, música ruim, não interessa. Eu sou a resposta de Deus para todas as coisas boas e ruins, porque o meu encontro com tudo, com coisas, com pessoas, é para trabalhar, para que Cristo seja visto em minha vida. Você entende isso, amados? Tenha convicção disso. Tenha convicção disso, em nome de Jesus. Seja livre. Se torne uma pessoa livre e expressão da liberdade. Expressão da liberdade só pode ser expressão da liberdade de uma pessoa perfeita, uma pessoa igual a Cristo. Cristo é a expressão da liberdade, e Ele liberta você
Ele te dá essa condição de você ser livre. De quê? Livre das tuas dependências emocionais, suas dependências financeiras, suas dependências pessoais e relacionamento. Depende de como o marido, como a esposa, como o filho trata você. Você é dependente disso. Você é dependente de dinheiro, você é dependente de saúde, você é dependente. Eu estou falando dependente, mas é escravo. Você não é livre. E Deus mandou avisar para nós, para mim e para você, que Ele abriu a porta do cativeiro. Qual é o cativeiro? Da dependência emocional e financeira e pessoal que nós temos das pessoas. É fácil não, amados. Eu estou falando aqui não é porque é fácil não. É difícil, por isso é que é esforço. Não é fácil não, a gente ter uma vida, acordar pela manhã, entender que às vezes vai enfrentar um dia de doença, de más notícias. E às vezes não é um dia, dura um mês, dura 6 meses. E tem pessoas que duram a vida inteira, amados. E ele acha que Deus é ruim, porque ele acha que ele veio para cá para ser feliz. Ele veio para cá para ter prazer e ir para o céu. Mas esse ter prazer e ir para o céu e ser feliz não é um projeto de Deus. Pode ser bonito, pode ser bacana aos olhos dos homens, mas é o projeto de Satanás. E eu falo isso guardando o meu coração. O projeto de Deus não é trazer felicidade e prazer aos homens. Você consegue me ouvir com os ouvidos espirituais? Porque a vida nem sempre vai te dar prazer. É bom o prazer. Felicidade maravilhosa. Você quer felicidade? Também quero. Mas isso não depende de você. Você não depende. Isso não depende de você. Essa felicidade, esse prazer não depende de nós. A qualquer momento, é igual uma nuvem, pode mudar tudo. É igual o Jó, tem tudo, no outro dia não tem mais nada. É igual uma nuvem que passa. É um projeto frágil demais. É um cristal. Sombras dos nossos sonhos. Tenha uma excelente família. Tenha um excelente trabalho, serviço, que ganhe bem, que pague bem. Tenha saúde. E eu oro para que você tenha dinheiro. Eu oro para que você tenha saúde. Eu oro para que você tenha uma boa família. Mas, amados, não seja escravo dessas coisas. Ser escravo dessas coisas é depender disso. Não dependa disso. Porque o projeto de Deus não é para que você tenha isso. Isso é uma distração. Então eu posso ter uma boa família e não ser distraído. Eu posso ser rico, milionário e não ser distraído. Eu posso ter padrão de saúde e não ser distraído. Você entende isso? Porque a tua saúde, a sua riqueza, a sua boa família pode desviar você, distrair você do projeto de Deus, achando que o projeto de Deus era te dar uma boa família, te dar saúde e te dar dinheiro, e você achar que já cumpriu o projeto de Deus, e Deus está tão feliz com você que está te dando tudo isso, e você está distraído, você está desviado e enganado por Satanás em coisas lícitas, coisas maravilhosas que é a família, que é o dinheiro, que é a saúde. É assim que o diabo vai tentar enganar você, para que você não conheça o projeto de Deus, para que você não conheça a glória de Deus, para que você não conheça o padrão de Deus. E quando você conhece o padrão de Deus e vive se esforçando pelo padrão de Deus, às vezes você abre mão de muitas coisas, às vezes de pai, de mãe, de tudo, porque o padrão não está de acordo com as coisas que você acrescentou na sua vida. Mas você abre mão de tudo para não se afastar do padrão que Deus estabeleceu para você. Esse é o esforço. Por isso é que é esforço. Porque apesar de tendo tudo, se o tudo que eu tenho for para a direita, eu vou continuar na mesma posição que Deus me colocou. Fiel e leal ao padrão de Deus, a Cristo. E ainda que a minha família vá, eu vou ficar. E é um esforço, porque quando ela vai, eu tenho a tendência de... Quando a minha saúde vai, e como é que a saúde vai? Quando ela vai embora, quando a doença chega, e o meu semblante cai. Quando a saúde vai embora, o meu semblante cai.
Quando as coisas que nos dá prazer e que nos traz felicidade, nós perdemos, ou ameaça perder, nosso semblante cai. Amados, isso é 99% de todos os homens, e principalmente dentro da igreja. Nós somos assim. Isso é o primeiro momento nosso, para começar uma grande cura espiritual. Nos quebrantarmos, isso é humilharmos. Homens humildes que admitem, pastor, eu sou assim. Nós somos assim. Sem a humildade, se você não se humilhar, se você não entendeu isso, se você não for uma pessoa quebrantada, mas do alto do nosso orgulho, nós passamos, não. Mas se você não, então você é uma pessoa sarada, e Deus não veio para os sãos, não veio para aqueles que estão bons, Ele veio para aqueles que estão doentes. E sabe qual é a nossa doença? A nossa doença é o nosso ego, a nossa doença é o nosso desejo da imagem que nós estamos construindo. E que imagem é essa? Essa imagem de felicidade e de prazer a qualquer maneira. Não de qualquer maneira. Homens que têm moral e ética querem a felicidade e querem o prazer, mas de uma maneira honesta, mas continua sendo um plano humano sem revelação do divino. Mas homens sem ética e sem moral, eles têm o mesmo projeto de prazer e de felicidade. E em nome do projeto prazer e felicidade, ele não tem ética, não tem moral, então ele topa tudo, ele rouba, ele se prostitui, ele adultera, ele vai para a fornicação. Ele não tem temor a nada, desde que o prazer dele seja satisfeito, porque o projeto dele é ter prazer. Se o projeto dele é fumar maconha, cheirar cocaína, é ilícito, é imoral, é pecado, mas ele não tem pudor, ele vai, porque ele quer prazer e felicidade, e é o projeto dele. Não importa, às vezes o teu projeto é moralmente perfeito, é ético, e eu me atrevo a dizer que os projetos humanos, sem revelação do divino, éticos e morais, são os piores. Você consegue entender isso que eu quero dizer? Porque não tem veneno, não tem erro, está tudo certo. Eu peguei a parte certa da árvore, e a parte errada eu deixei do lado. Mas quando eu comi do fruto da árvore, ele tinha a parte certa e errada. Eu joguei o erro fora e fiquei com o certo, mas todo o fruto estava envenenado. É como se eu pegasse a parte errada, podre, e joguei fora, porque está podre, cheio de bicho. E eu tenho ética, eu tenho moral, eu joguei fora. E peguei a parte boa, e eu morri. Porque a parte boa foi desejável, tinha sabor, não tinha bicho, mas tinha veneno, e me matou. É o certo. E eu não estou fazendo apologia, não, falando, olha, nós não devemos fazer a coisa certa, não, amados. É que a coisa certa, ou errada, ela está sendo colocada como instrumento para dar... um instrumento para dar viabilidade ao meu projeto que eu criei, humano. Como? Ao nosso próprio ego, do alto do nosso ego. Por isso, do alto da nossa presunção, porque eu presumi um projeto humano sem revelação do divino e atribuo isso a Deus. Presunção, porque eu presumi que esse projeto, porque eu perdi, eu não tive a coragem de chegar para todos e falar assim, olha, eu quero pedir perdão para vocês, mas esse projeto que nós estamos fazendo aqui, esse projeto é meu, não é de Deus não, eu perdi, mas eu tenho vergonha de falar para vocês que eu perdi, então eu estou sustentado dizendo que é de Deus, mas nunca foi, é meu, ele é bom, ele é bom, chegar lá no céu ele vai gostar, Deus vai gostar, porque é de felicidade, é de prazer, mas vamos fazer o seguinte, não vamos errar não, porque aí desagrada a Deus. A gente faz o projeto que eu estou falando para vocês fazerem, ele é bom, Deus vai se gostar, porque ele é agradável, porque não é mal, felicidade é mal, ter prazer, tem alguma maldade nisso? Mas pastor, se Deus vai gostar se a gente fizer só as coisinhas certas, né pastor? Isso, vamos fazer as coisas certas. E a gente fica com um projeto humano. As igrejas abraçaram o projeto humano, o vaso, que é o projeto humano que está na mão do oleiro de Ezequiel, Jeremias, precisa ser quebrado. E você precisa admitir
E não ficar restaurando, ele quebrou, aí vai tentar consertar, sabe, Alain? Quebrou, a gente tenta viabilizar ele, sabe, Fran? Quebra, mas a gente não, quebrou não. Quebrou, mas eu vou ajeitar, sabe que está tudo em cacos, mas a gente vai lá e remenda. E quantos remendos você já deve ter feito? E às vezes nós estamos em oração a Deus para Ele vir nos ajudar a remendar o vaso. E a gente canta, inclusive, isso. Não tem problema cantar, mas desde que você tenha revelação. Mas a gente canta, mas a gente não tem revelação. Senhor, faz de mim o vaso conforme Tu queres que eu seja. Aí Deus fala assim, quem vai fazer o vaso é você. Eu preciso dizer como você quer, como eu quero. Mas quem vai fazer é você. Nós queremos transferir. O diabo é muito astuto, amado. Queremos transferir para Deus uma responsabilidade que é sua, Severo. A gente fala assim, Deus, me faz um vaso. Ah, tá bom, não vou ser mais o vaso que eu quero. Não vai mais ser segundo o meu padrão, vai ser segundo o teu, então faz. Entende? Mas não é Ele. Nós fomos predestinados para fazer essa obra. Esse é o trabalho, Felipe. É nisso que nós vamos nos cansar e morrer. Gastar os nossos últimos esforço, o nosso último fôlego de vida é nisso. Amados, em nome de Jesus, acorde para isso. Pastor, não estou entendendo absolutamente nada. Venha para cá domingo. Venha para cá, para Betânia. Vamos ouvir de novo. Pastor, mas vai falar sempre? Por que sempre? Porque só tem esse evangelho, Fran. Toda a Bíblia só fala sobre isso. Quando fala de idolatria, abominação, feitiçaria, está falando de um crente. Sabe o que é um crente? É um homem que formou as suas crenças para buscar no divino, no mundo espiritual, ajuda para resolver o seu projeto humano. É um crente, ele tem crenças, ele vai buscar ajuda na Iemanjá, e Pai de Santo, vai buscar ajuda no Exu Caveira, ele vai buscar ajuda no Espírito Santo, vai buscar ajuda em Deus. Não importa a entidade espiritual que você vai buscar ajuda, você está buscando ajuda para salvar o teu projeto humano sem revelação de Deus. Isso é feitiçaria, isso é abominação, isso é idolatria. Por isso que você vai ler de Êxodo, Levíticos, aos profetas maiores, o tempo todo condenando a imagem que os homens estão fazendo, e essa imagem nós atribuímos a uma igreja católica de barro, um vaso de barro. Esse vaso de barro que os católicos estão fazendo, na verdade, é só uma tipificação da identidade prazerosa e de felicidade que nós temos individualmente, cada um, todos nós temos os nossos deuses em barro, e nós estamos construindo ele, buscando ajuda, uns em Deus, outros apenas no mundo. E eu quero terminar essa palavra falando para vocês que quando Deus estabeleceu o projeto dele, Denésio, ele estabeleceu uma fonte, onde nós iríamos buscar os recursos, sabe? Por isso que nós lemos ali em Colossenses, ele está dizendo assim, olha queridos, lá em Cristo está a fonte, está o depósito, estão escondidos, esse mistério, tudo que nós precisamos está em Cristo. Tudo que nós precisamos para desenvolver o projeto divino, revelado, está em Cristo. Por isso que nele está contido esse mistério que eu estou falando para vocês, e todo o tesouro do conhecimento e da sabedoria, porque o mistério, ou seja, a revelação do projeto divino havia sido perdido. Era um mistério, agora foi revelado a alguns homens. Agora que esse mistério foi revelado, eu preciso de recursos. E o recurso não está em homens, não está em casamento, não está em dinheiro, não está em filhos, não está na saúde, não está no mundo. Os recursos estão em Cristo. Por isso que Deus fala que os homens que estão buscando recursos no mundo para fazer o projeto divino, eles estão pobres, porque eles estão buscando em poço e deveria buscar numa fonte. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Nós estamos buscando no casamento, estamos buscando nas relações, na saúde, no dinheiro, recurso para o projeto
ou humano ou divino, mas que seja divino, o recurso está em Cristo. E os homens, pastor, e a natureza, e as coisas, os homens são objetos de Deus, que Ele criou para que eu entregasse o fruto do meu penoso trabalho. Eu trabalho buscando recursos em Cristo. Os recursos que estão em Cristo é o meu trabalho. Os recursos que estão em Cristo é as virtudes dele. E esse é o meu esforço, é o meu trabalho. E quando eu tenho trabalho, eu tenho frutos do trabalho, eu entrego para quem? Para as pessoas e para as situações. Eu não sou alguém que vai trabalhar em pessoas para retirar o que você tem de melhor para me dar. Eu não trabalho na situação para ver o melhor que aquela situação tem para me dar. Eu trabalho em Cristo, buscando as virtudes para distribuir para vocês. Vocês não são para mim uma fonte, vocês são para mim um objeto onde eu entrego e faço justiça. É diferente, amados. Você liberta as pessoas e faz com que as pessoas sejam conhecidas, porque isso é um Cristo que vai buscar, isso é um próximo de Cristo, que vai buscar em Cristo os recursos necessários para entregar para vocês, entregar para situações. Por isso nós somos ricos, por isso nós somos prósperos, porque essa prosperidade está em Cristo. O homem que busca recursos no mundo para tentar fazer o seu projeto, ele é miserável, pobre. Os homens que esperam em Cristo apenas para desfrutar apenas dessa vida, são os mais miseráveis dos homens. Fala Paulo, escrevendo aos Coríntios. Amém, amados? 9h10.